Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Eu gostaria de dar sequência às nossas reflexões sobre o racismo. Nossa proposição se dá em torno das propostas que surgiram no movimento do negro americano, norte-americano, em torno dos acontecimentos contra o George Floyd, que foi realmente morto pela polícia norte-americana. Eu pedi para nós todos nos empenharmos em levar em consideração o lema: vidas negras importam, sim, mas temos que trazer para a nossa realidade brasileira. Lá nos Estados Unidos tem todo o contexto americano, tem toda uma espécie de feudalização da polícia, embora haja semelhanças com a daqui, mas é outro país, é outra tônica que se dá a essa questão da problemática policial. E aqui no Brasil nós temos a oportunidade, principalmente levando-se em consideração o avanço da Covid-19, nós temos a oportunidade de levar adiante uma discussão que as vidas negras importam para os negros, mas não só para ficar assistindo as coisas, não só para ficar vendo notícia na televisão, vendo comentarista político falar sobre os negros, daí vendo esse ou aquela opinião, que passando 5 minutos de fama voltam ao conservadorismo, não é? Nós temos que recuperar a nossa viva voz e continuar falando por nós mesmos, mesmo que ultrapassem, que passem esses acontecimentos graves do racismo, tanto no Brasil, nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nós temos que reassumir a dianteira das nossas próprias preocupações, dos nossos próprios problemas. Vidas negras importam, sim, mas não simplesmente para referendarmos personagens e autoridades e lideranças que são virtualmente tagarelas. Só falam da questão racial quando há um estopim assim que ele pode se promover, pode se tornar conhecido, mas não adentra as questões primordiais. Vidas negras importam em colocar a questão racial em todos os âmbitos, em todos os problemas. Por exemplo, agora, só a título de exemplo mesmo, não vamos adentrar aí, por exemplo, a questão do abono, né, emergencial, né, fica se discutindo tanto se dá isso ou aquilo, e perde de vista que o maior já foi perdido. O maior, que era o salário mínimo, a política de salário mínimo sendo corrigida, minimamente reajustada, isso está abaixo da crítica, nem isso é considerado, nem não levado adiante. E a nossa gente continua morrendo principalmente de pobreza, de doenças ligadas à pobreza, miséria, desdobramentos disso. Nossa classe média baixa continua enfrentando problemas de racismo cotidianos nos ambientes que ela frequenta, que ela se propõe a fazer alguma coisa, a atuar. A escolaridade do negro agora, como vai ficar, não é? Com a pandemia, quem vai perder mais nisso, né? Quem já está perdendo, né? Quem é 30%, e pelo menos aqui em São Paulo, não tem como acessar as aulas produzidas pelos professores no sistema home office. Então, as vidas negras importarem é os negros admitirem de uma vez que eles são os principais interessados em participar do debate, do encaminhamento, da resolução dos problemas, dos assuntos, e não ficar na espreita de que alguém faça as coisas simplesmente por eles, nessa eleição, na próxima. Nosso referencial não é a eleição, nosso referencial é a nossa condição de termos entrado numa abolição programada para não dar certo. Abolição para nos deixarmos à mercê da exploração política, econômica, cultural, religiosa e assim por diante. Bom, se nós tivermos em mente isso, sempre teremos que debater com maior profundidade. Aqui não fazemos com tanta amplitude e profundidade assim,
nessas reflexões sobre o racismo, a apreciação de alguns aspectos relevantes da questão racial, porque nossas limitações são evidentes e não temos recursos para fazer uma coisa melhor do que nós conseguimos. Então eu pediria a compreensão de todos para isso. Nossos filmes, nossas lives são de curta duração, e também porque não pretendemos sair do nosso intento de contentar o nosso público-alvo, qual sejam professores, né, da rede pública e graduandas e graduados da universidade. Essa é a nossa gente que está, pois, mais ligada mesmo à questão racial e mais afetada imediatamente no nível das relações raciais imediatas. Então, tenham, por favor, compreensão para a nossa esfera de atuação, que nós nos desempenhamos, batalhamos, para formar aqueles que vão formar os outros. E é nesse sentido. Então não haverá aqui discussões teóricas fantásticas, inacabáveis. Não abordaremos aqui temas infindáveis. Queremos ter um propósito mais direto, mais objetivo, mais pragmático nesses termos que nós estamos anunciando. Então, Vidas Negras importa, nós vamos continuar fazendo a nossa parte, pelo menos fornecendo algumas referências maiores, teóricas sobre o racismo, feitas sim de maneira um tanto simples, mas não simplista, procurando aprofundar a temática para os nosso público, constituído basicamente de negros e brancos pobres, classe média baixa, que é o conjunto maior da nossa população, esses três agrupamentos. Bom, hoje, ficou para hoje, né? Foi pedido também que fizéssemos uma apreciação da maldição de Cã. É o que faremos hoje. Abordaremos a maldição de Cã. Ainda há muito para falar sobre ela, não é um tema superado, não, como muita gente pensa, não é uma coisa velha, antiga, não se tem mais nada que fazer. A maldição de Cã sofre, como é normal, sucessivas abordagens ao longo do tempo, e hoje a gente pesquisando isso com mais ênfase, e brevemente teremos novas contribuições. Eu vou falar de uma postura de professor de história, não? No sentido de mostrarmos que esse objeto é ressignificado, né? Ele é trazido à tona para nossa contemplação e, de certa forma, ele passou despercebido em muitas abordagens, porque as pessoas ficam presas somente ao passado e não à ressignificação que vai tendo um objeto ao longo do tempo. O que tem a maldição de Cã lá da Bíblia a ver com hoje? Vamos tentar mostrar a existência de alguma relação, sim. E por isso, daí a necessidade de estudarmos isso para escaparmos das veias do racismo, das sutilezas do racismo. Sempre lembrando que racismo significa o quê? Um fenômeno social multifacetado, em que o negro é sempre inferiorizado. Essa é a marca, qualquer definição do racismo. Então vamos à maldição de Cã. Em primeiro lugar, a maldição de Cã é um relato bíblico contido no livro Gênesis, da Bíblia judaico-cristã, Gênesis 9, 18, 29, no qual Noé amaldiçoa Canaã, quer dizer, por ter ocorrido o fato de Cã, o filho negro de Noé, né, supostamente, simbolicamente, e pai do povo de Canaã, por assim dizer, por ele ter presenciado seu pai na noite anterior, se deu esse fato, se trocando, e ele
Então Nu estava embriagado também, e Cã teria procedido assim, ao invés de socorrer e cobrir a nudez do pai, a vergonha do pai em termos religiosos, ele debochou do pai, né? Ele não socorreu o pai nesses termos, foi mostrar ainda o pai nu para os irmãos, né? E divertiu-se com eles. Cã, então, teoricamente, simbolicamente, o representante da raça negra, e os outros irmãos, Sem e Jafé, não tiveram a mesma postura. Sem e Jafé foram acudir o pai, né? Foram cobrir a nudez, né? E conduziu seu pai para os aposentos. Normalmente, os irmãos de Cã, Sem e Jafé, fizeram esse papel, né, esperado na cultura deles, da moralista, e recolheram, ao menos, em parte, não deixaram de se expor tanto ao ridículo, né? Tal episódio bíblico encerra-se quando Noé, finalmente no outro dia, quando tomou conhecimento do que ocorrera, né, por parte de Sem e Jafé, simbolicamente amaldiçoou, veja bem, não Cã, mas os cananeus, os descendentes de Cã. A descendência de Cã seria a raça negra. É bom que se fale que, se a gente fosse procurar uma ocorrência geográfica desse fenômeno, seria onde hoje é a Palestina, perto de Gaza, mais ou menos. Ou seja, ali haviam várias tribos multirraciais, os cananeus eram umas, né, e próximo da África, né, que é o núcleo central da raça negra. Então, esses cananeus teriam sido amaldiçoados principalmente com a escravidão. Seriam escravizados e teriam cometido falta grave e deveriam ser, portanto, punidos principalmente com a escravidão e a submissão aos seus irmãos, que seriam as outras raças, né? Representantes das outras raças, asiáticos e brancos. Se deslocaram então para o Egito depois, né, esses hebreus. Todos conhecem essa trajetória que vai dar no Egito, e lá vão se internalizar e ficar um bom tempo. Mas o que é precioso aí é que na região permaneceu esse julgamento da maldição de Cã, quer dizer, provavelmente vários povos ali enfrentaram os desdobramentos desse tipo de consideração sobre eles. Bom, os hebreus retornaram, foram para o Egito, temos ali a sua peripécia, e depois teriam sido expulsos do Egito, voltaram para a terra prometida. Ora, a terra é justamente Canaã, a terra dos cananeus, né? E para a conquista dessa terra prometida, após sua expulsão do Egito e do episódio conhecido, né, esse episódio bíblico, Êxodo, né, quem segue as prescrições da Bíblia Sagrada, podem então teriam atravessado o Rio Vermelho, né, e recebido mais adiante a terra dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Ora, o que nós temos assim? A maldição de Cã teria continuidade na realidade social dos povos que continuariam a viver naquela região da Palestina, né, após a saída dos hebreus. Quer dizer, um grupo de hebreus saiu dali, né, seguiu para o Egito e se estabeleceu lá por vários séculos, né, havendo aquela grande controvérsia se teriam sido escravizados ou não. O que importa é que
se voltaram à região, né, posteriormente, e seria isolada pelos hebreus e conquistada por eles, né, quando os mesmos voltaram nesse episódio, como eu falei, da Terra Prometida, da ocupação da Terra Prometida. Ora, com singular violência, isso que chama atenção, né? Por que os cananeus foram tanta violência assim? Isso, por um episódio, né, remoto, acerca da denúncia da nudez do pai, se justificaria tanta violência? É um questionamento que se faz hoje, né? Não se entende muito bem por quê, né? Parece que aí teríamos como explicação possível que é porque já tinham interiorizado essa maldição de Cã e essa deformação e redução dos negros, né, dos cananeus, dali da região, para a situação de povos amaldiçoados por serem dictam a norma moral religiosa dos hebreus e serem, portanto, quase que malévolos só por isso, né? Ou pelo menos ficaram bastante estigmatizados por isso. Talvez esses pré-entendimentos tenham influenciado nessa ação dos mesmos quando retornaram a Canaã. Bom, a maldição de Cã pode ser vista por uma terceira ótica ainda, né, na nossa opinião. Por nós brasileiros, nós temos poderíamos ter, se concordássemos, né, com essa argumentação, uma razão especial para apreciar a maldição de Cã na formação da cultura brasileira. A grande cultura brasileira, de origem lusitana, africana, indígena, mas principalmente pelo seu lado, pelo seu viés lusitano, incorporou em muito a tradição religiosa, né, judaico-cristã presente nessa maldição de Cã. Mas nós queremos frisar inicialmente que não é ipsilíteris essa tradição que está lá, a maldição de Noé, não se trata disso. Ela em si, acredito, não teve poder de difusão quase nenhum sobre a cultura portuguesa e depois brasileira, que instauraram a escravidão negra no Brasil. Eu acho que foi sim a própria igreja, né, romana e os estados, as potências ibéricas naquela época, Portugal e Espanha, que passaram a justificar a escravidão mercantil, baseada na cor da pele, cor negra, na região do Congo, contra os congoleses, outros povos ali vizinhos, justificaram com a maldição de Cã o fato de poder escravizar e vender aquelas pessoas como escravizadas para o Brasil. Não só para o Brasil, né, mas o Brasil foi o principal recebedor desses escravizados, mas também a América toda, né, a civilização ocidental toda, que se valeu da escravidão do negro para desenvolver-se no capitalismo mercantil. Ou seja, o negro da região de Congo e Angola foi inicialmente, né, escravizado, processo longo de submissão do reino do Congo, depois de Matamba, depois de Midongo, até que chegássemos a um tráfico mercantil que já era denunciado por Caio Prado no século mercantil de escravos, já era denunciado por Caio Prado já como muito possante, incluindo aproximadamente 1 milhão de pessoas por ano, né, antes da própria descoberta no Brasil. Descoberta entre aspas, né? Não houve descoberta de fato, né? Apenas início de um processo de conquista.
Em nossa opinião, o somatório desse último tipo de manipulação de Kant é que trouxe propriamente consequências funestas para a cultura brasileira e para o racismo no desenvolvimento das relações raciais no Brasil, ou seja, para o racismo propriamente dito. Somado às bulas papais, aos éditos religiosos, autorizando a guerra contra o pagão, né, contra o árabe, se foi cada vez mais legitimando um tipo de inserção e um tipo de aceitação do negro como inferiorizado ao ocidental, como não provedor, não detentor de cultura civilizada. Foi difundindo como um grosseiro, um trabalhador amaldiçoado, né, que só podia mesmo estar a serviço da acumulação de riqueza de outros povos. Assim, quase durante 400 anos, se infundiu no Brasil esse negro e essa explicação e essa justificativa para a escravidão, ou seja, a escravidão era legítima porque calcada na maldição de Kant. Por favor, tenhamos tranquilidade aí em separar, que é uma manipulação da maldição em benefício próprio, principalmente pelos Estado português, Estado espanhol, posteriormente Estado norte-americano em parte, Estado brasileiro depois da independência política do Brasil, tenhamos a clareza de separar essas coisas, né, da efetiva maldição que ocorreu para aquele povo em determinado instante da sua época, da sua vida, do seu processo histórico, e entendamos, pois, que houve aí uma instrumentalização de uma cultura, de um conhecimento que no início não tinha relação direta com a situação brasileira. Nós sabemos que foi quando os escravizados indígenas aqui rarearam ou foram a uma disputa com os jesuítas, é que efetivamente se pôs o tráfico de gente negra escravizada para o Brasil. A manipulação da maldição de Kant, somada a essas bulas papais, mencionar as ações dos tribunais de Santo Ofício no Brasil, ou mesmo em Portugal, que levavam gente daqui para lá, eles foram consolidando essa estigmatização e essa inferiorização da raça histórica negra em termos religiosos e que contribuiu para esse imaginário que nós temos hoje acerca do negro. Porque não apenas houve estigmatizações, diminuições, inferiorizações, mas houve reprodução dessas estruturas horizontalmente e verticalmente, e que levaram a ressignificações, criando-se as famosas matrizes culturais racistas. Eu vou mostrá-la minimamente. A manipulação das bulas, né, trouxeram esse resultado. E elas eram recorrentes, por favor, né? Elas sempre auxiliaram a Igreja Romana a ajudar a construção de uma estrutura social de dominação e, por favor, e ela mesma se aproveitar dessa estrutura de dominação social. Não devemos esquecer que por volta do século IX, o Brasil nem havia sido descoberto, entre aspas, os padres da Igreja Romana, na Itália principalmente, tinham escravos negros. E eles já construíram o embrião dessa explicação da retomada da maldição de Kant. Quer dizer, São Tomás de Aquino, um deles, né? E muito famoso. Também é por essa época, no século X, século XI, em que século X, século
em que se pôs com certa presteza essa discussão, quer dizer, era uma contradição, né? Quem anunciava a mensagem de Cristo, defendia a mensagem de Cristo, teve escravos. E também, curiosamente, surgiram escravos, alguns escravizados dessa época, negros, se tornaram santos católicos, né? Tipo assim, Benedetto, né? Tipo, em parte na África, no norte da África, virgens negras, né? Assumindo esse papel, né? De, por exemplo, salvo engano, Filomena não. Bom, depois eu lembro e reitero. Quer dizer, houve uma preparação interna primeiro na própria igreja, né, romana, para a justificação da escravidão do negro, aí já de maneira universal, né? Vocês sabem que o Brasil aproximadamente recebeu pelo menos 15 milhões de escravizados africanos, pelo menos. E muitos acreditam que é muito mais, né? E, quer dizer, todo esse universo se pôs a trabalhar, a obedecer, a ser submetido, a ser desfigurado religiosamente, futuramente, pelas grandes potências econômicas da época. Lembre-se que Portugal e Espanha, pelo menos durante 200 anos, foram grandes potências econômicas e comandaram o tráfico mercantil de escravizados. Bom, mas a nossa explicação sobre a maldição de Cã, a nossa opção de enfocar a maldição de Cã como a geradora de racismo dentro do Brasil, começa então a partir desse contato dos portugueses lá no Império Africano, seu contato com a sociedade congolesa, o reino do Congo, um dos maiores reinos negros da África, que tinha uma extensão fabulosa, que tinha muita acumulação de riqueza e que tinha uma forma de escravidão muito especial, que nem deve ser chamada de escravidão, é só servidão, que era por dívidas, né? A pessoa chegava a ser subjugada temporariamente por dívidas e dali depois poderia sanar essa dívida e voltava a ser livre. Mas como Portugal carecia de mão de obra, a Espanha carecia de mão de obra, eles viram essa abundância de gente servindo os reis, os potentados africanos, eles se interessaram vivamente pela compra, né, e tráfico maior de escravizados negros. Devemos lembrar que Portugal já estava na África há quase 100 anos, né, quando iniciou de forma regular, assim, por assim dizer, a escravidão do negro, basicamente nessa região do Congo. Em outras regiões, mesmo comprando escravos, essa não era a principal atividade escravista de Portugal. E nem comercial. Só se avolumou mesmo, na minha opinião, a explicação do Fernando Novaes é importantíssima, quando não foi mais possível o Brasil escravizar o índio como escravizava normalmente. Aí teve que, para manter seus objetivos mercantis, escravizar o negro. Estado e Igreja, então, fizeram parte dessa aliança que submeteu o negro, mas que mais ainda, para o entendimento maior do nosso racismo cotidiano de hoje, mentalidade racista, infesta a cultura brasileira, temos que entender que foram geradas matrizes culturais, quer dizer, vamos dizer, o negro passou a ser tratado socialmente segundo alguns padrões, né, de avaliação geral. Vamos citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, havia uma série de objetivações, formas de tratamento dispensado ao negro, que era contraposta ao branco, por causa da sua condição de maldito de Cã, não só, né, sua condição de escravizado, e pela sua condição de apartado da sociedade, de não ter participação profunda nos desígnios dessa sociedade.
Por exemplo, estereótipo A, preconceito, racismo e depois discriminação. Negro era pecador. Qual que era o pecado inicial? Esse, maldito, né? A maldição. Pagão, o que é isso, né? Para os cristãos, não batizado, não inserido na religião católica. Feiticeiro, de onde derivava essa denominação? É uma visão superficial de não entender a religião de vários povos negros brasileiros. O feiticeiro, feitiço, é uma palavra portuguesa. E como explica muito bem o Pierre Verger, era antes um fascínio inicial pela prática manipuladora de coisas sagradas da magia dentro das religiões em África, e que depois veio a se tornar, com o concurso da dominação escravista, algo tido como pejorativo, feitiço, malévolo. Mas é claro que isso é muito simples, simplista e redutor das apreciações. Como que um povo pode ser feiticeiro? O que existia em África, em várias regiões, eram práticas feiticeiras, sim, em alguns locais, mas havia contraposição ao feiticeiro. Em todas as sociedades, o feiticeiro não era absoluto. Você tinha, por exemplo, Umbanda em Angola, nessa região, que reunia as duas categorias. Tanto ele era um orador, um benfeitor do seu povo, quanto por vezes era obrigado a recorrer a práticas feiticeiras. Mas a simplificação dos cristãos, né, a apreciação já preconceituosa em relação aos outros povos, estigmatizou bastante o feiticeiro, inclusive porque aqui no Brasil vários povos africanos não ficaram sob a tutela do catolicismo romano. Eles praticaram a sua própria religião em quilombos, em outros territórios. Macumbeiro é uma derivação moderna, né, de feiticeiro, né, que passa também pelo não entendimento da macumba, né, a superficialidade do entendimento da macumba. Qual seja, o macumbeiro seria aquele que faz mal por fazer mal. O ser humano não tem isso. O ser humano é ambíguo, pratica bem e mal, e o bem e o mal são relativos. Ora, o macumbeiro, então, é uma decorrência, uma evolução do feiticeiro tradicional. É aquele que hoje, no âmbito da macumba, da Umbanda, lidaria com a macumba, a Umbanda, a quimbanda, que merece melhor estudo para não serem simplificadas e inferiorizadas gratuitamente. Contrapondo-se a esse tipo do negro, então, teríamos o branco comum, batizado, normal, obediente, correto, portador de religiões cristãs, né, benévolas, né. Essas matrizes culturais circularam por séculos e séculos. Vamos tomar mais um elemento dessas matrizes. Por exemplo, o negro burro, bizarro, esquisito, grosseiro, metido, mal educado, incapaz de fazer as coisas, contrapondo-se ao negro, ao branco certo, normal, portador de boas maneiras, educado, capaz. Devemos lembrar que o negro é o negro que está aprisionado, que está escravizado, que está chicoteado, que tem castigos até de 30 chibatadas por semana ou mais. Quer dizer, esse é burro. Se ele não domina as condições da produção, se ele é submetido, se ele é esnobado, ridicularizado, como que ele é burro? Ele não tem nem iniciativa sobre a sua própria vida. Outro elemento da matriz, né, que vem forjar o ideário, contribuir para forjar o ideário racista, né? O negro briguento, primitivo, esse alcança boa parte dos nossos dias, né? Violento, grosseiro, já falamos da feiura, né? Suposta feiura, desequilibrado, neurótico, folclórico, né? Ele folclorizaram a sua cultura, a sua cultura, para só fazer
comemorações efusivas, embora tenha um valor isso, social, mas não se leva a sério a produção cultural do negro. Hoje mesmo estava vendo uma maestra, maestra que fala negro, dizendo que os teatros não servem para as produções teóricas dos negros, no nível da suposta música clássica ou erudita. Não é atribuível ao negro, esse ranço ficou, né? Nos períodos coloniais e imperiais. Essa caracterização ficou sobre o negro. Quer dizer, ele é dado a músicas espontâneas, manifestações imediatistas, folclóricas, eróticas quase, né? Ele é imerso como objeto sexual, assim é, né? Ele pode. Contraponto branco, calmo, pacífico, educado, equilibrado, né? Outro elemento dessa matriz. Comportamento sexual ousado, abusivo, né? Reiterado, imoral, moral reprovável, desrespeitador. Veja, está se falando do escravizado, do homem que não tem direito à própria liberdade, que é chicoteado, que é perseguido quando foge, do homem que tenta reconstruir suas religiões africanas secretamente, sem as mesmas condições ecológicas da África. E esse homem é estigmatizado e passa para a cultura assim e vira um elemento importante de estigmatização. Por exemplo, pense, né, algumas figuras negras nesse sentido, né? Respeitadora, educado, romântico é o branco, né? É o que tem boas maneiras, é o que sabe conversar, que sabe respeitar. Pense no amor romântico, né, dado na Europa medieval, né? Essa concepção. O negro não se enquadra nela porque ele seria grosseiro. Agora, de fato, aquele que nem pode participar da sociedade é tido assim, e o outro é tratado com lisonja. Não digno de confiança. Isso é uma das heranças mais fortes, né, desse período. Veja, a nossa ideia é que criaram-se a partir dos redutos de escravismo, nas fazendas, nas minas, nos latifúndios. Criaram-se, então, matrizes culturais entre os livres e os não livres, entre os negros, entre os malditos de Cã e entre o branco europeu, principalmente português. Bom, forte trabalhador indicado, esse é muito forte até hoje mesmo, indicado para tarefas braçais, tais esforços pesados, aquele que enfrenta o pau com toda a obra, né? Pau para toda a obra, vida, o carregador de saco de cimento, o que está nas docas lá em Santos, aí pode, né? Mas o branco faz, né? Trabalho mais refinado, mais suscetível de incorporar valor. O branco é tido como mais educado e fino, refinado, e respeitador também, por excelência. O objeto sexual erótico é o negro, né? É aquele que, no carnaval, outras manifestações aí mais populares, culinária forte por excesso de tempero e grosseira no preparo, porém saborosa, tipo feijoada, né? Lembre-se que a culinária europeia, que inspira a culinária branca brasileira, em grande parte, aquela que não é fundida com o popular, é branda, diversificada, elegante, sutileza de pratos finos. Então, a nossa teoria básica é essa, né? Que essas matrizes elas foram desenvolvidas com o desenvolvimento da escravidão e elas vão estigmatizando cada vez mais ao ponto do negro se tornar uma coisa, um objeto, né? De não ser reconhecido como ser humano. Sua capacidade intelectual não é reconhecida, sua destreza não é reconhecida, embora ele seja o arrimo da nação,
embora ele carregue todos nas costas. Poderíamos continuar continuar na matriz, defendendo essa ideia de que o imaginário da cultura nacional, a cultura brasileira propriamente dita, vai se alimentar de praticamente quase todos os níveis dessas diluições da manipulação da maldição de Cã. Ou seja, é muito forte, né? É muito difícil se considerar com isenção o negro e ter boa vontade para com ele. Há uma herança muito pesada, muito profunda, calcada numa maldição, claro, mas já falei, não na maldição em si, mas na manipulação dela, mas o efeito é quase o mesmo, né, porque é assim que ele é cobrado, né? Ele é feio, ele é sujo, ele é malévolo, ele é grosseiro, quer dizer, como se as pessoas não fossem, na verdade, o que elas são, independente da aparência, como se o que se devesse cobrar das pessoas efetivamente não fosse que a sua coerência, a sua prestatividade, a sua racionalidade mais ampla, a sua concepção de mundo. Ninguém quer saber qual é a concepção de mundo. O que predomina? Os estereótipos, os preconceitos, inclusive pelos próprios negros, né? Que fazem com que, infelizmente, a maldição de Cã prossiga, mesmo que a maioria das pessoas não saibam, não tenha a mínima noção do que é a maldição de Cã. Ela ainda parece que vai ter efeitos duradouros, a forma de desdobramento, de vicissitude, a forma de considerações sui generis, né, para a continuidade do racismo brasileiro, que é composto basicamente nisso, né, nos fundamentos baseados na manipulação da maldição de Cã. Para nós, então, o que importa, né, o que importa mesmo, importa bastante, é que isso tudo seja... Devemos conhecer a maldição de Cã na sua origem, devemos saber a motivação inicial, devemos compreender a apreciação de Noé, devemos entender o contexto que isso se deu, né? Os hebreus lá na antiguidade, próximos à África, próxima à pujança, à riqueza, à soberania do Egito. Mas devemos, sobretudo, levar em consideração que temos hoje condições de superar isso pelo conhecimento da história, né? A história tem essa força, pode trazer a contribuição para esclarecer como foram os passados, o que do passado ainda está no presente, o que precisa ser superado do passado no presente. Podemos seguir adiante e nosso convite é isso. Quando falamos que vidas negras importam, incluamos em nossas preocupações o fato de termos que superar resquícios da maldição de Cã que estão indiretamente fazendo a cabeça da maior parte das pessoas, dos próprios negros inclusive, né? Há negros que não se aceitam porque se veem também como malditos de Cã, e há negros que não são tolerantes com os próprios negros porque acham que o negro tem em si um mal por excelência. Os negros formaram grandes impérios na África, ajudaram a formar fora da África, na Índia. Os negros desenvolveram, exportaram civilização para a Europa, estão na raiz da civilização da Grécia Antiga. Não tem sentido interiorizar resquícios de uma maldição construída em termos específicos e manipulada por outros interesses econômicos e religiosos específicos, e ficarmos aceitando o cotidiano de pobreza, miséria, doença, ignorância,
principais vítimas da pandemia, e agora os que vão herdar R$300 de pagamento mensal. Por favor, vamos observar que o quadro já apareceu numa live que nós fizemos, a Redenção dos Filhos de Cã, do Brocô, pintado em 1895 aqui no Brasil, é uma espécie de enfrentamento da maldição de Cã, mas com a submissão do negro, né? Ou seja, ele aceitando plenamente que a única saída para ele é a miscigenação, deixar de ser negro, em último escala, né? Porque os que defendiam a miscigenação defendiam a continuidade ininterrupta da miscigenação. Não é só o primeiro momento, a continuidade. Bom, o quadro A Redenção dos Filhos de Cã, do Brocô, no entanto, né, para nós é uma fonte que evidencia o racismo, porque só põe a solução para os problemas, para os filhos de Cã, os malditos de Cã, de uma maneira em que ele se violente, de que ele deixe de ser o que ele é, que ele arrase sua própria cultura, de que ele não tem o direito de ser negro, tem que ser necessariamente mestiço, mestiçado a caminho da brancura, da branquice. Devemos olhar bem esse quadro, né? Prestar atenção na sua composição, ver a época que ele foi feito, início da proclamação da República, e vemos ali elementos de um novo racismo que abordaremos brevemente. E esses novos elementos, já lá presentes no Brocô, anunciam a ideologia da democracia racial. Obrigado a todos pela atenção. Por favor, debatam essa questão, não negligenciem. Procurem saber, né, pelas lives da bibliografia condizente. E, por favor, vidas negras importam sim, mas façamos alguma coisa. No mínimo, difundamos conhecimento entre nosso próprio público-alvo, negros pobres e brancos pobres. Eu gostaria que não ficasse por aí só, né? Só a preocupação formal, mas começássemos a cobrar dos nossos dirigentes, dos nossos representantes, das nossas autoridades, que o negro escape, que não seja ele novamente a vítima dos sistemas de dominação quando eles estão em crise. Isso tem sido a tônica da história. Muito obrigado.